Olá, bem-vindo a mais um Olho no Olho. Hoje estamos com o Celinho. Tudo bem, Celinho? Tudo bem. Celinho, conta pra gente como que é a sua vida, como que foi a sua infância. Bom, a minha infância, ela foi assim um pouco complicada, um pouco sofrida, sabe? Eu sou de uma família de 7 irmãos, né? Que fomos criados só com a mãe, né? Nossa mãe nos criou praticamente sozinho. Durante a infância foi muito complicado. Eu com 7 anos de idade, eu trabalhava na feira, ajudando os feirantes nas bancas. Tinha uma senhora que ela era a feirante mais antiga de Itapeva, até faleceu há pouco tempo, a dona Valentina, que era uma pessoa até histórica de Itapeva, né? Fazia parte da história de Itapeva. E eu ajudava ela na banca de verdura dela. E ajudava também na ocasião, quando eu era criança, tinha aqueles meninos que faziam trabalho de carregar sacola, né? Por exemplo, você ia na feira e eu ia e me oferecia para carregar sua sacola enquanto você fazia as compras, e no final da feira você me daria uma gorjeta. E naquela época tinha muito isso, muitos meninos que faziam isso, né? Então eu trabalhei na feira, no final da feira, então aquelas sobras de verdura a gente ganhava e mais um trocado que era para ajudar no sustento da casa, né? Então eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade na feira, fui guarda-mirim, trabalhei muito tempo na Casa Camargo, mas a nossa infância foi muito triste, porque minha mãe trabalhava na boia fria, né? Minha mãe trabalhava na boia fria e eu tinha um irmão mais velho que trabalhava de carpir rua na prefeitura. Antigamente tinha uns meninos que carpiam rua, né? E a minha mãe ficou tuberculosa na época, sabe? Ficou muito doente na cama, assim, para morrer mesmo. E aí a gente passou muita dificuldade, a gente passou fome, sabe? E nessa ocasião, então como meu irmão trabalhava na prefeitura, e o dinheiro dele era para pagar o aluguel. E a minha mãe, o trabalho que ela fazia na boia fria, era para sustentar a casa. E eu devia ter nessa ocasião uns 7 anos, mais ou menos, era antes da feira ainda. Eu e minha irmã mais velha, a gente teve que sair pedir, sabe? Pra gente conseguir sustentar a casa. Eu lembro bem quando eu estava formando o Jardim Ferrari, então a gente andava por ali, de porta em porta, pedindo o resto de comida, pão, para estar ajudando no sustento da casa. Aí depois eu comecei a trabalhar na feira, começamos a ganhar os trocadinhos, ganhar o dinheiro, até aquelas verduras. Na ocasião só tinha feira de quarta-feira. A feira era ali onde é hoje a Praça Senhorinha Pimentel, a feira era ali. E a feira de quarta-feira era atrás do Cofezão, não era na rua de baixo, Senhor de Camargo, era atrás do Cofezão. Então eu trabalhei na feira há muito tempo. Trabalhei de engraxate, trabalhei de entregador de jornal, entregador de leite, e foi assim. Aí eu entrei na Guarda Mirim, foi uma oportunidade que o Sargento Aranha, na ocasião, né, o José Marques de Souza Aranha, hoje advogado, e o então Paulo Neves, eles me deram uma oportunidade dentro da Guarda Mirim, onde eu entrei a trabalhar na Casa Camargo, e dali em diante a gente foi aprendendo a profissão, aprendi a trabalhar em escritório, e a gente foi conseguindo ocupar os espaços, né? Depois trabalhei por 7 anos na Santa Casa, casei com 24 anos, hoje tenho 2 filhas e estou com 18 anos de casado. E estamos aí sobrevivendo e lutando as lutas do dia a dia. Certo. E na sua infância, você sentiu muita falta de uma presença paterna? Olha, eu tenho uma coisa, eu nunca chamei ninguém de pai na minha vida, apesar que depois de velho agora eu cheguei a conhecer meu pai biológico, né? A gente chegou a ter um relacionamento, hoje a gente não convive junto, mas a gente se dá bem, tem uma convivência respeitosa, né? Mas eu nunca chamei ninguém de pai. Mas eu acho que sim, viu? Porque você veja bem, quando eu era criança, eu tinha muita vergonha da minha mãe, né? Às vezes, você sabe que a gente que é homem, às vezes tem algumas dificuldades. E eu lembro bem que uma ocasião eu senti muita dor assim na barriga e eu estava tendo um problema na minha parte genital.
uma hérnia, que eu sofri de uma hérnia, e eu sofri muito, eu sofri uma semana com isso, com dor, e eu tinha vergonha de contar para minha mãe que estava doendo, né, nas minhas partes íntimas. E quando eu tive que contar para ela, foi assim, no momento que eu já não estava suportando mais de dor, e aí eu tive até que passar por uma cirurgia. E então eu acredito que fez falta sim até uma figura paterna para a gente estar contando os problemas e também estar tendo como se espelhar, né? Na verdade, o espelho que eu tive de homem dentro de casa foi meu irmão mais velho, né? Mas também não era assim, ele também tinha a vida dele, tinha os pensamentos dele, era jovem também, né? Mas eu acho que fez muita falta, sim. Vocês são em 7 irmãos, né? 7 irmãos. E como que é o relacionamento com cada um deles? Olha, hoje cada um segue um caminho, cada um tem uma vida, tem uns que moram aqui, outros já não moram, mas nós somos assim, como toda família, tem seus problemas, né? Mas nós somos unidos, a gente, quando um precisa do outro, a gente sempre estende a mão, e a gente tem um relacionamento bom, não existe assim nenhum problema, nenhuma inimizade com nenhum dos irmãos, a gente sempre quando um precisa, sempre um está na casa do outro, a gente tem um relacionamento bom. Falando assim, continuando na infância, o que você, em recordação dos seus irmãos, que você mais guarda? Em recordação, a união que tinha entre a gente. Nós éramos bastante unidos, apesar das dificuldades que tinha, a gente era muito cúmplice, né? A gente guarda assim, porque a gente lutava junto, procurava trabalhar e vencer junto, né? Então nós não tivemos assim muita infância de brincadeiras, de diversão, jogar bola, para você ter uma ideia, eu nunca joguei bola na minha infância porque a gente tem que trabalhar, né? Mas o que eu guardo isso eram os momentos que a gente passava junto mesmo, que a gente podia estar compartilhando os alimentos, compartilhando as dores também, né? Minha mãe era muito doente e a gente focava muito nisso, de cuidar dela, né? Voltando, e quando a sua mãe entrou de cama, como que foi para vocês ter que manterem a casa e correr atrás? E a recuperação dela, como que foi para vocês? Olha, a minha mãe, ela sempre foi uma batalhadora, ela trabalhou muito em boia fria, né? E, na ocasião, ela ficou doente porque era poucos recursos, né? Então, às vezes, ela tinha que optar em dar alimentação para os filhos do que ela se alimentar. Então, foi isso que deixou ela doente. E daí nós tivemos que batalhar e eu acho que isso nos fortaleceu, né? Porque nós saímos à luta, minha mãe criou 7 filhos sem pai, e eu acho que isso, a maneira que ela nos criou também, nos colocando para trabalhar, eu acho que foi muito positivo, porque eu acho que isso nos fez ser gente, ser pessoas de bem. Isso valoriza, traz um caráter, né? Sim, com certeza traz. Eu até penso que os jovens, nós temos que incentivar nossos jovens a trabalhar, a ter o senso de responsabilidade, não dizer de colocar a responsabilidade do sustento da casa nas costas de um jovem, não. Eu acho que o jovem, a criança tem que ser criança, jovem, adolescente, adulto, tem as fases. Mas eu acho que é importante a responsabilidade, algumas responsabilidades no jovem criança, no jovem adulto, passando na puberdade, eu acho que é muito importante, porque isso cria o senso de responsabilidade, o senso de respeito para com a comunidade, com o seu semelhante. Eu acho que é importante cada um também ter essa luta de conquista de espaço, né? Com certeza. E como que era o relacionamento assim com os outros parentes? Tios, tias, avós? Olha, eu não tive avós, quer dizer, eu não conheci meus avós, né? A gente tinha alguns parentes postiços, digamos assim, né? Por exemplo, essa senhora da feira, que eu tinha ela como se fosse uma segunda mãe, tinha um relacionamento muito bom, assim, tem uma recordação muito, muito bonita dela. Tios, tinha uns tios que moravam aqui na cidade vizinha, Ribeirão Branco, uns primos, né? E era muito gostoso, porque quando chegava a época de férias, final de ano, assim, eu sempre ia lá passar as férias lá, né? Então eu tenho uma recordação muito gostosa dessa época, que a gente ia para o sítio, né? Contato com a natureza, ir para o rio nadar, para os matos, fazer aquelas aventuras de criança, né? Então eu tenho assim, uma recordação muito gostosa dessa época.
Uma saudade, né? Uma saudade. Hoje, às vezes, a gente encontra com os primos, né, com os parentes e sente falta daquela época, né? A gente sente uma saudade gostosa. Igual quando você ouve uma música, né, quem gosta de música sertaneja, raiz, né, você sente uma saudade que você não sabe bem dizer do quê. Mas é um negócio gostoso, assim, saudosismo. Verdade. E assim, como que foi para você entrar nos estudos? Olha, quando eu era mais jovem, assim, como a gente tem que trabalhar desde cedo, eu era meio preguiçosão para estudar, sabe? Eu abandonei o estudo por um tempo, né? Optei por trabalhar, né? E normalmente eu tinha uma jornada de 2 empregos, um durante o dia e uma noite. Depois, já de adulto, eu regressei para o estudo, né? E a gente conseguiu concluir o ensino médio aí, mas foi depois de homem formado já. Na infância o estudo era meio complicado, porque eu costumo dizer, a minha filha diz que não gosta que eu fale da minha infância, mas dentro da escola eu tive ótimos professores, eu tenho recordação de vários professores que eram pessoas de bem, pessoas assim, muito comprometido com o estudo. Mas eu também tive na escola também alguns episódios hoje falo que é bullying, né? Na ocasião não tinha essa palavra bullying, mas eu senti muito isso na minha infância também, sabe? Até por parte de alguns educadores, por a questão, naquela época a gente, só para você ter uma ideia, a nossa bolsa de levar material para a escola era um saquinho de açúcar, né? Então a gente levava o material naquilo ali, a gente dependia do material que a escola doasse. E tinha alguns professores que eram desprendidos, que eram pessoas dedicadas. Mas em algumas situações a gente sentiu um pouco de complicação nisso. Então isso nos desestimulava um pouco para continuar o estudo. Entendi. E assim, falando dos professores, qual professor ou matéria que você se recorda mais? Olha, são até alguns professores que marcaram positivamente na minha vida. Tem a dona Neri, que ela sempre fica ali naquela banca espírita ali na Vovó Dolores, na Praça Anchieta. Eu recordo dela com muito amor, com muito carinho. Dona Alda Bonilha, que era uma professora rígida, era braba, mas eu gostava muito dela, porque ao mesmo tempo que ela era uma pessoa rígida, mas ela também era uma pessoa que dava amor pra gente, ela chamava atenção, mas de uma maneira gostosa, assim, uma maneira não nos colocando para baixo, mas tentando fazer a gente ser alguém. E para você, como que foi enfrentar assim esses alunos assim que acabavam por tirar sarro, sabe, esse tipo de coisa? Como que foi? Como você reagia a isso? Olha, a gente reagia se isolando, né? Me isolava num canto. Veja bem, como eu falei desse episódio, quando a gente tinha que sair para a rua, né, em busca de alimentos, se você levar em conta que muitas vezes a gente ia na casa de colegas de escola, né, e depois você se encontrava naquele ambiente escolar, era um pouco complicado, né, até para dizer que a gente se sentia um pouco humilhado, né. Mas alguns se relacionava normal, mas eu na minha infância, até na juventude, eu era muito retraído, eu era uma pessoa muito tímida. Então eu não participava das brincadeiras, sempre ficava num canto, então eu procurava me isolar. Entendo. E como que você conheceu a sua mulher? Como que foi, assim, suas primeiras namoradas? Olha, eu fui muito namorador. Eu fui muito namorador. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a namorar a minha esposa hoje e falei que eu ia me casar, falei para minha mãe, nem minha mãe acreditou. Sabe? Nem minha mãe não acreditou, mas eu conheci minha esposa. Eu comecei a frequentar um centro espírita, né? E ela era de lá, mas a gente não começou de imediato a conversar. Então eu fui, 2 anos depois que eu frequentava ali, que por uma brincadeira a gente começou a conversar, que numa época eu fui com a família dela na praia, numa festa de Iemanjá que teve na Praia Grande. E eu entrei na água e daí o ônibus estava saindo para ir embora. Eu saí correndo de sunga e vesti a roupa por cima, uma calça jeans, e a calça molhou como se eu tivesse feito xixi na calça, sabe? E aí o que aconteceu? A irmã dela veio e tirou uma foto e começaram a me zoar com essa foto. E eu trabalhava na Santa Casa na época e essa foto começou a rolar lá e o pessoal tirando sarro. Daí o que aconteceu? Essa que é a minha esposa hoje, um dia eu cheguei e falei com ela, viu, você não consegue pegar essa foto da sua irmã para mim? Eu preciso sumir com ela, né?
Aí ela pegou a foto, mas só que ela não me devolveu. Ela falou, não, eu peguei a foto, mas vou ficar para mim. E aí a gente começou a conversar, aí logo começamos a namorar. Namoramos 1 ano e casamos e fizemos agora, dia 5 de junho, nós fizemos 18 anos de casado. 18 anos de casado? 18 anos. Puxa vida, e como assim foi para você ser pai? Olha, rapaz, eu acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ser pai. Minha vida mudou totalmente. Eu tenho 2 filhas, né? E a gente, na ocasião que minha filha mais velha nasceu, a princípio eu estava desempregado. Eu tinha saído da Santa Casa, fiz besteira de pedir a conta da Santa Casa. Aí tive uma certa dificuldade. Ela veio no momento um momento financeiro difícil, mas ela enriqueceu o nosso lar. E hoje eu digo para você, tudo que eu faço, tudo que eu sou, todas as minhas lutas, pelas minhas filhas. Então é maravilhoso, ser pai é a coisa mais divina que tem, que Deus nos dá, o merecimento de ser pai. Verdade. E como que foi assim a experiência da primeira gargalhada, dos primeiros passos? Rapaz, é lindo, uma emoção muito grande. As minhas 2 filhas, as 2 andaram e falaram com 10 meses, né? Mas aquele momento, quando você pega a criança lá no hospital, que você pega no braço, que você olha, ali já é uma magia tão grande, né? E hoje eu fico vendo minhas filhas já adolescentes, né? E fico vendo que cabia na palma da mão, né? E aquilo ali é a prova da existência de Deus, né? Um amor tão grande que a gente deposita nos filhos. Então, desde o primeiro sorriso, da primeira angu que falava, né? Já transforma totalmente, é uma emoção indescritível, não tem como descrever. São 2 filhas? 2 filhas. E... Na verdade eu tenho um menino, né, que ele me considera como pai, eu também o considero como filho, minha mulher também considera como filho, mas na verdade ele é meu sobrinho, mas é nosso filho postiço também. Mora com vocês? Não, não mora, ele tem a casa dele, a mãe dele, né? Mas ele sempre está em casa. Então ele nos considera como um pai e uma mãe, digamos, somos os segundos pais deles, né? Verdade. E assim, como você não teve a presença paterna, como que é você cuidar das suas filhas e poder passar isso para suas filhas? Olha, eu me dou muito bem com minhas filhas. Até para você ter uma ideia, a minha mulher nunca se preocupou, nunca teve que se preocupar em acordar à noite, por exemplo, se a criança chorava à noite, com dor, qualquer coisa, sempre fui eu. A criança, qualquer uma das 2 chorava, até hoje, qualquer dificuldade que eles têm no meio da noite, eles não chamam a mãe, eles chamam o pai. Pai. E eu sou amigo das minhas filhas, eu sou pai, eu sou companheiro, a gente conversa bastante. As minhas filhas, às vezes, quando elas fazem alguma coisa errada, elas falam, pai, o senhor vai brigar comigo, mas eu vou contar. Então, eu sou amigo deles. E a gente tem assim, uma cumplicidade muito grande, assim, um relacionamento aberto, muito gostoso. Minhas filhas são companheiras, entendeu? Eles participam de tudo que eu faço na vida, eles participam. Se a gente vai numa festa, eles estão juntos. Se é um evento político, eles estão juntos. Então, a gente senta na mesa para comer, a gente faz questão de sentar todos juntos, entendeu? Se eu for almoçar no horário, eles estão lá para almoçar junto. Se eu for um pouquinho mais tarde, atrasado, eles estão esperando, eles não comem enquanto eu não chego. Então a gente tem esse momento gostoso da refeição, sempre junto. E é o momento que a gente começa eles contam as coisas da escola, o que se passou na escola, eu conto o que se passou no trabalho. A gente troca as angústias, as alegrias, então é muito gostoso. Quantos anos eles têm? A minha mais velha está fazendo 15 anos agora, dia 11 de julho, e a minha caçula fez 14. E quais são os seus sonhos para os seus filhos? Olha, isso é uma coisa que nos tira o sono, né? Nos tira o sono. O meu sonho seria que minhas filhas conseguissem aí fazer uma faculdade, ter assim, uma formação para que estejam preparadas para a vida, né? Então, uma das coisas que eu sempre sonhei, que eu sempre peço a Deus, é que eles sejam pessoas de bom caráter, pessoas que respeitem e tenham amor ao próximo, e que eles possam ter assim, acesso a uma faculdade, conseguir ter uma formação, né, para poder ter um espaço legal na vida. Certo.
trabalhando desde criança e assim, como que você teve, assim, seu primeiro emprego, assim, quando você já estava numa idade melhor, assim, vamos dizer, um emprego, assim, numa empresa, como que foi? O meu primeiro emprego, assim, digamos assim, formalizado, foi na Casas Camargo, a antiga Casas Camargo que tinha. Só que eu entrei lá como guarda-mirim, eu entrei com 12 anos na Casa Camargo. Naquela época podia, né? Hoje o Estatuto da Criança e Adolescente não permite, mas naquela ocasião podia. Então foi meu primeiro emprego formalizado, que não era na carteira registrado, mas eu entrei trabalhar na Casa Camargo, como eu fazia serviço de cobrança, fazia serviço de escritório. Ali eu tive uma pessoa também que marcou muito minha vida, que é um senhor da Igreja Apostólica chamado Geraldo Sampaio. Ele era o escriturário e ele me ensinou todo o serviço do escritório, me ensinou a escrever a máquina, antigamente tinha negócio de fazer datilografia, né? Então, em algumas ocasiões até ele chegou a sair de férias e eu fiquei tomando conta da parte de escritório da loja sozinho. Então tive a oportunidade ali. Então o meu primeiro emprego formal foi na casa de material de construção, que foi a Casas Camargo. Em seguida eu trabalhei em papelaria, depois trabalhei em pastelaria também, na pastelaria do Jonas, até hoje. Até outro dia eu encontrei com o Jonas, ele falou assim, danado, eu queria que você dependesse de mim, você estava trabalhando comigo até hoje lá. Então eu tenho eu sou pasteleiro de formação também. Olha que legal. Tenho formação de escriturário, eu sou pasteleiro de formação também, né? E entre outras coisas que a gente aprendeu a fazer no dia a dia aí, né? Já trabalhei de vendedor, já vendi baú da felicidade, já vendi carro, já vendi alimento, já vendi bebida. Em matéria de venda, trabalhei muita coisa, trabalhei em loja de roupa, entendeu? Então a gente sempre se virou. Já trabalhei de garçom também. Cada fase, cada dia a dia, cada experiência marca muito. Marca. São vários momentos da vida, até os momentos de dor, os momentos de dificuldade, eu acho que isso nos fortalece. Com entendeu? certeza. Eu acho que cada ocasião, ela tem um porquê de ser. Nós não estamos aqui para ser felizes mesmo, nós estamos aqui para evoluir, né? E passar algumas dificuldades mesmo. Mas todas marcam de uma maneira positiva, né? Se a gente souber tirar proveito de todos os episódios da vida, a gente tem muito que evoluir. Na sua opinião, qual o momento mais feliz da sua vida até hoje? O momento mais feliz da minha vida é aquele momento quando eu peguei as minhas filhas no braço. Minhas filhas. E um momento que não foi tão feliz assim? Um momento que não tão feliz. Olha, eu tive por um período pequeno da minha vida, eu tive um padrasto. E se eu tive alguém que eu gostaria de ter chamado de pai nessa vida, foi ele. E um momento de muita dor, assim, não tão feliz, foi quando ele foi-se embora, que atravessou o Grande Rio. E quando você começou a se envolver com a política? A política, na verdade, desde criança, acho que eu sempre, de criança, não, de adolescente, acho que eu sempre fui um pouco político. Né? Talvez das dificuldades que a gente tenha passado, das opressões, às vezes, eu sempre tive dentro de mim uma mania assim, de tentar ajudar as pessoas a resolver os problemas, né? Desde criança, quando eu trabalhei de guarda-mirim, eu sempre era assim, tinha os vizinhos, sempre quando eles tinham alguma coisa, tô com um problema aqui, você não vai ver para mim, era a rua que estava intransitável, era buraco na rua, era falta de luz. Então, desde de adolescente, eu comecei a correr atrás de problemas, assim, dos vizinhos ali da rua, uma luz que estava queimada no poste da rua. Mas eu entrei mais efetivamente na política em 96, que até eu não achava que eu era político. Eu trabalhava numa serraria aqui para frente do guarda e eu tinha que tirar um alvará na prefeitura. E eu fui conversar com eles lá, daí eles falaram, não, a gente vai emitir o alvará para você. E aí, no mesmo momento, eles me convidaram para se filiar no partido e ser candidato. Eu falei, mas eu candidato? Não, mas que você é conhecido, você é uma pessoa que todo mundo conhece e tal, que você sempre está aqui pedindo um negócio da rua, uma coisa ou outra. Então, eu sempre tive envolvido sempre fui um pouco meio líder de alguma coisa, entendeu?
era isso depois de jovem, né? Então, a gente sempre estava formando uma associação de jovens, e igreja, sempre a gente estava envolvido em alguma coisa. Aí me chamaram para entrar na vida política e ser candidato, eu até me assustei na ocasião, sabe? Uhum. Eu não achava que... Né? E até acabei sendo candidato em 96 e acredito que até fui bem, eu tive 213 votos na ocasião, eu achava, né, que não tinha a menor vocação para isso. E eu acredito que política, você já nasce com ela, né? Você tem o vírus dela no sangue. E aí o que acontece? Se esse vírus evoluir, aí ele não tem cura mais, né? Então de 96 para cá que a gente começou a militar na política mais efetivamente. Certo. E na parte dos trabalhos sociais? Olha, a gente tem uma bandeira. Nós temos um trabalho social muito forte, a gente se preocupa muito na questão da complementação alimentar e nós acreditamos que fazer um trabalho social, muitas vezes, não é só dar o pão, dar o alimento. Também é saber dar o alimento espiritual também. E aquelas pessoas que precisam receber digamos assim, um alimento, uma cesta básica que seja, qualquer tipo de ajuda material, ela não tem só que receber aquela ajuda, mas ela tem que receber de uma maneira digna, com dignidade. Então, nós temos um trabalho social já há algum tempo, tanto dentro da questão da religiosidade, né? E nós temos a bandeira de luta, que é aquela bandeira que trabalhamos contra o preconceito, qualquer tipo de preconceito, e com o excluído, né? com o diferente. Então, nós temos essa bandeira que começou dentro da questão religiosa e que depois se transformou na questão da nossa luta pela igualdade racial, pela igualdade de gênero e raça, né? E lutando defendendo tudo aquilo que é diferente. Como que tem sido esse trabalho? Olha, esse trabalho ele tem se pautado com algumas alegrias, né? Muitas alegrias, até, muitas vitórias. Eu lembro, em 97 mesmo, eu convidei, porque eu sempre vivi, meu tataravô, ele era negro escravo. Okay. Meu tataravô, eu não tive, não tem nem foto dele, mas ele era escravo. E quando eu casei com uma mulher negra, e sempre, desde criança, sempre convivi no meio de pessoas negras, né? E o que aconteceu? Em 97, eu convidei o pessoal, assim, reuni um pessoal nosso lá, né, a família, o pessoal, os amigos, né? Falei, vamos formar um movimento negro em Itapeva, porque eu notava a necessidade disso, algumas situações, né? Então a gente queria defender, queria trabalhar em cima da conscientização, porque eu notava, um exemplo, a minha mulher, a família da minha mulher, a minha família, eles se renegavam como negros, mas não era só eles. Todo aquele ciclo de amizade de pessoas negras, eles se renegavam como negros. Aí convidei para a gente fazer esse trabalho, né? E na ocasião, várias pessoas falaram, viu, mas por que fazer consciência negra, que o movimento negro Itapeva não tem negro? Uhum. E eu olhei para minha mulher, para o pessoal nosso, e falei, mas vocês são o que então? O que vocês são? Eu lembro que na ocasião uma cunhada minha falou, não, negro é aquele que tem os lábios grandes, tem assim as nádegas, né, grande, cabelo sarará, aquela coisa assim. Eu falei, não, vocês são negros. Não, nós não somos negros, nós somos morenos, né? Eles diziam que eram morenos. Eu falei, nossa, vocês estão... Eu tenho a pele branca, mas eu tenho sangue de negro e tenho o maior orgulho de dizer que sou, né, descendente de negro, né? E daí a gente começou a fazer um trabalho de conscientização, começamos a buscar pessoas de fora para fazer palestras e falar sobre a cultura negra, falar sobre os nossos heróis, sobre a contribuição que o negro deu. E aí você começa a mostrar a história bonita, aí a pessoa começa a gostar do que ela é. Né? Começa a gostar, a partir do momento que você começa a falar da obra de Aleijadinho, Machado de Assis, começa a falar de Zumbi dos Palmares, né?
começa a mostrar que o Martinho da Vila, que é um artista, né, renomado, que ele é negro, ele é um artista famoso, ele tem um, né, e ele é negro, começa a falar, olha, ele é negro, e ele está lá na televisão fazendo sucesso, entre outros, né? Então aí a gente começou a fazer esse trabalho, eu acho que foi um avanço muito grande, que hoje a gente vê muitas pessoas aqui que batem o pé e tem orgulho de dizer, eu sou negro, eu tenho raiz, eu tenho, né, sou uma árvore que tenho raiz e que vou dar frutos. Isso trouxe muitos frutos? Bastante, bastante. Só o fato das pessoas, delas se olharem no espelho e gostar do que estão vendo e terem orgulho de suas raízes, isso já são frutos, né? Hoje, por exemplo, as minhas filhas, ela vai nas escolas, não adianta uma pessoa falar do cabelo ruim delas, ou do nariz, ou de qualquer coisa, que elas têm orgulho, elas se acham bonitas. Elas são bonitas, elas se acham. Então, isso não atinge mais elas, entendeu? Como os espaços que a gente tem conquistado na sociedade, na profissão, no estudo. Então, eu acho que tem dado muito fruto, sim. Certo. E atualmente você está trabalhando como assessor? Eu trabalho como assessor, posso falar o nome, né? Pode. Eu trabalho como assessor do vereador Paulo Della Rua, que hoje é presidente da Câmara, né? Mas eu já acompanho ele já desde 97, né? Já está com 13 anos que a gente está caminhando junto, né? Roemos muito osso junto. E fazem 13 anos que a gente tem uma caminhada junto. Ele teve um período que ele foi candidato a prefeito, ficou fora do cenário político, mas continua atuando e a gente continua trabalhando junto. Mesmo ele estando fora, sem mandato, a gente continua trabalhando junto. Então, e hoje eu estou assessor dele. Um grande amigo também? O Paulinho, eu não digo nem que seja um amigo, o Paulinho é um irmão. Ele é um irmão. Uma pessoa que, no momento que eu estava desacreditado, assim, politicamente, que eu tive alguns problemas políticos na ocasião, 96, né, quando eu fui candidato, até por falta de experiência, eu tive uma briga no partido que eu estava candidato, entendeu? Eu tive uma briga por questão de espaço, por uma questão de... A gente sempre foi briguento, sempre lutou por aquilo que a gente acredita, né? Se foi uma maneira correta ou incorreta, isso não veio ao caso, mas a gente teve uma briga e eu fiquei um pouco fora, eu fiquei um pouco desacreditado politicamente. E aí o Paulinho foi a pessoa que me deu oportunidade. O Paulinho foi aquela pessoa que acreditou em mim, me deu uma oportunidade e eu soube aproveitar essa oportunidade e conquistar meu espaço. Celinho, um grande prazer ter você aqui nos nossos estúdios, né? Contando um pouco da sua vida para os nossos amigos internautas. E o microfone está à disposição para estar finalizando. Olha, só posso te agradecer por essa oportunidade, agradecer o Grupo Ita News, ao nosso amigo Kiko Carlos, que sempre tem nos dado espaço para a Associação da Comunidade Negra, para a gente estar mostrando nosso trabalho e mostrando nossa luta, né? E é sempre uma alegria estar aqui, e deixo aqui meu agradecimento a todos. Obrigado mais uma vez, Celinho. Voltamos qualquer hora com mais um Olho no Olho.